onde a sombra se encontra a luz, numa jornada sem fim. Procuro paz em meio à dor, respiro eterno enfim. Nem menciona as três pessoas da Trindade Santa. Então, o Espírito Santo, ele possui atributos divinos, como Deus, da onipotência, né? O Espírito, e nós vamos ler aqui, Jó 33, capítulo 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez, o sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. Então isso mostra a potência do Senhor, que tem poder, né, de criar e nos dar vida. Então quando nós precisamos disso, de uma buscando, né, quando nos momentos em que nós nos sentimos apagados, que precisamos, nós temos que nos precisamos de vitalidade, de força, nós temos que recorrer ao Espírito Santo de Deus para que aquilo que há em nós seja tudo transformado. A onipresença. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Esse aí está no Salmo 139, 7. Então quer dizer que o Espírito Santo nós não conseguimos fugir dele, porque ele tem uma presença abrangente em todos os lugares. O Espírito Santo está presente em todos os lugares. Então, vou correr, né? Vou correr de Deus. Não existe isso. Nós temos que entender que, na verdade, o Senhor, ele vai sempre estar conosco. Mas aí eu não sinto Deus. O porquê? Porque eu estou bloqueando a presença de Deus. Não que Deus não esteja comigo. Então o Senhor respeita muitas vezes o nosso silêncio, respeita quando nós não queremos falar com Ele. O Senhor, ele dá esse livre-arbítrio para as nossas vidas com relação... Você já viu uma pessoa que vive... eu estava longe de Deus. Não porque Deus estava longe dele, mas a pessoa que estava longe do Senhor. Então, essa presença de Deus, nós temos que buscar de uma maneira grandiosa nas nossas vidas. Nós temos que buscar. Então, o que ocorre, né? Não quer dizer que você esteja na igreja e que você tenha a presença de Deus. Não é isso. Você tem que buscar a presença de Deus para a tua vida. Se você for um cristão relaxado, que não busca, que não lê a palavra, que não adora o Senhor, que não traz a presença de Deus para a tua vida, o que vai ocorrer? Você vai se afastar. É isso que nos afasta do Senhor, a falta de busca dele. Porque o Senhor, ele é gentil, o Senhor é educado. Então, ele nos dá a livre escolha de estar ou não conosco. Né? Mas para isso nós temos que buscar com intensidade a presença dele. Então, porque existem pessoas que vivem de uma maneira intensa na presença de Deus? Porque essas pessoas buscam Deus, buscam estar presentes na vida dele, buscam tudo aquilo que se trata de Deus. A pessoa é diligente, né? Ela traz, ela corre atrás, ela busca informação, ela busca a presença, busca estar na presença de Deus. Então, às vezes nós percebemos que relaxadamente, aqueles que buscam o Senhor relaxadamente, sempre vão estar mancando. Sempre vão estar com dificuldades na sua fé, sempre vão estar com dificuldades na busca, na presença de Deus. Mas aqueles que buscam o Senhor, né, trazendo para dentro de suas vidas, tendo um relacionamento íntimo, né, trazendo a presença do Senhor para o secreto, sempre vai vivenciar aquilo que Deus tem. E com isso ele começa a vivenciar situações poderosas, porque é o Espírito Santo que ele nos traz essa presença de Deus dentro de nós, dentro das nossas vidas. É ele que potencializa aquilo que nós somos formados, né? De corpo, de alma e de espírito. O corpo físico,
né? A nossa alma, que é todo o nosso entendimento, e o nosso espírito, é o nosso espírito que se conecta com Deus. E quando nós trazemos o Espírito Santo para vivenciar uma intimidade, né, nessa onipresença que ele tem, intensa com a gente, é quando nós conseguimos ter esse contato. Quando nós olhamos grandes homens, grandes mulheres de Deus, o que eles têm de diferente? A busca, né? Eles entenderam que muitas vezes nós não buscamos a Deus por meramente preguiça. Nós não buscamos a Deus meramente para nos sentirmos acomodados. Então, você pode perceber, quando nós saímos da nossa zona de conforto, do nosso comodismo, então, ler a palavra é difícil para mim. É difícil, mas a partir do momento em que você se disciplina a ler a palavra, vai gerando um prazer no seu coração. Quando você se disciplina a orar em todos os momentos da sua vida, você vai trazendo isso para o seu coração, vai mudando. Quando você começa a jejuar, mostrando-se, quebrantando para o Senhor, essa presença do Senhor vai entrando na sua vida em cada momento. E você começa a perceber que não só está em você, mas em todos aqueles que buscam a presença dele. Então, a onipresença do Senhor é isso. É ele estar comigo, estar com os outros também, daqueles que desejam a ele. E conforme eu potencializo essa busca incessante, isso aí vai me trazendo intimidade com o Senhor. Eu vou falando e vou ouvindo, né? Muitas pessoas pensam que a oração é isso. Eu descarrego em Deus, né? Eu falo. Não. A oração, ela é composta de momentos maravilhosos, de intimidade. Então eu tenho um momento que eu vou falar com o Senhor, eu vou pedir para o Senhor, eu vou adorar o Senhor, vou agradecer ao Senhor, depois eu vou louvar, adorar Ele, cantar canções para Ele, dizendo quanto eu o amo, quanto eu o adoro, e ter um tempo também de ouvir do que Deus tem para me falar. O tempo de ler a palavra e refletir, porque a palavra ministra os nossos corações. A palavra, a Bíblia, ela é inspirada por Deus, e quando eu a leio, eu trago para o meu interior essa graça de ouvir o Senhor, e Ele começa a ministrar meu coração, e começa a vir transformação, e eu tenho que ter o entendimento de Deus, é isso, é me transformar em todo o tempo. Outro aspecto do Espírito Santo é a onisciência. Ele tem conhecimento de tudo, de todas as situações. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas. Então, quer dizer, o Espírito sabe, tem conhecimento de todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então, o Espírito Santo, ele sabe de todas as coisas, de toda a ciência. Então, eu tenho que entender, quando eu quero conhecer a Deus de uma maneira mais profunda, o Espírito Santo, ele vai me levar pela essa onisciência, porque ele tem conhecimento de tudo, para viver aquilo que eu tenho de maior intimidade com Deus. O Senhor vai me usar de uma maneira mais profunda, de uma maneira cheia da graça dele. Outro atributo do Espírito Santo é a eternidade. Lá no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 14, diz o seguinte: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus. Então, quer dizer, o Espírito Santo é eterno. Ele não tem começo e não tem fim. Ele é tudo. Então, por quê? Porque Deus estava em tudo. Então, nós temos que entender que o Espírito Santo tem esse atributo de eternidade. Ele é eterno. O Espírito Santo é igual ao Pai e ao Filho, né? Então qual dos três é maior? Nenhum. Todos são iguais. Eles não divergem entre si. Eles são plenos e também eles se sincronizam.
né? Eles não têm divergências entre eles. Então, o texto base é lá em Atos, capítulo 5, versículo 3 ao 4. Quando Ananias mentiu ao Espírito Santo, Pedro disse: Você não mentiu a homens, mas a Deus. Mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Indica a divindade do Espírito Santo, né? Que ele também faz parte da Trindade. O que que acontece? Vocês lembram a história de Ananias e Safira que mentiram a Deus? Eles venderam a propriedade deles, né? E todos os cristãos naquele momento faziam isso. E eles davam aos apóstolos todo o dinheiro de suas propriedades para viver em comunidade. Só que o que Ananias e Safira fez? Mentiu. Falou que havia dado, mas havia mentido, guardado uma parte. Então, sabe, às vezes nós olhamos isso e nós temos que trazer essa prática, porque às vezes a gente está cometendo. A consequência dessa atitude deles foi a morte, eles morreram. E é isso que muitas vezes a Bíblia mostra. A morte física, ela é tão ruim quanto a morte espiritual. Então, naquele momento, o que eles disseram? Eles venderam a propriedade e falaram: Olha, estou dando tudo. E eles não eram obrigados a dar tudo, você entende? Não era, não tinha uma obrigação de dar. Eles não eram obrigados, eles poderiam falar: Olha, nós guardamos metade. Não, nós estamos dando tudo. Então, quer dizer, eles tiveram uma atitude para transparecer a bondade de que eles estavam participando como os outros, sem a necessidade. Porém, o que eles fizeram? Eles estavam querendo enganar a Deus, enganar o Espírito Santo. Então, quando Pedro fala assim sobre essa situação, o que acaba ocorrendo? Eles acabam morrendo. E muitas vezes na nossa vida é isso que eu falo que nós temos que trazer. Às vezes a gente dá desculpas para Deus. A gente fala de situações que não eram para falar e não é nem para o homem, é para Deus. E aí o que acontece? Aí você vai vendo situações na vida das pessoas, situações que muitas vezes, eu não sei, espero que você não tenha vivido isso, mas apagando, sabe? Apagando a busca de Deus, apagando a vontade de vivenciar aquilo que Deus tem para a tua vida. E aí o que começa a ocorrer? Uma morte espiritual. Porque na verdade, nós estamos mentindo para Deus. Dizendo para Deus que, olha, eu sou isso, mas na verdade eu não sou. E não tem problema errado você dizer para Deus: Senhor, eu não sou isso, me ajuda a ser. É isso que nós temos que compreender, que nós não possamos ser frágeis, nós temos que agir com sinceridade com o Senhor. Por quê? Porque Ele é presente na minha vida, em todos os aspectos, dele eu não fujo. Ele tem ciência de todas as coisas que acontecem, e inclusive das mais íntimas da minha vida, né? Então ele sabe de todas as situações, de tudo aquilo que eu vivo. E aí às vezes eu chego, eu falo para Deus algo que na minha vida não é verdade. Então isso pode ocasionar na nossa vida morte espiritual, e nós temos que, na verdade, agir com a maior sinceridade dentro das questões celestiais, principalmente sinceridade com Deus. O Espírito Santo no Velho Testamento. Então, nós olhamos aonde está o Espírito Santo no Velho Testamento. Ele é só no Novo, quando Jesus manda ir lá em Atos a ser derramado em todos os que estavam, nos discípulos e apóstolos? Não. O Espírito Santo, ele está na criação. Então, o texto base, nós vamos ler capítulo 1, versículo 2 de Gênesis, que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso já está dizendo que o Espírito Santo já estava lá. O Espírito Santo já fazia parte. No final, eu vou pontuar algumas religiões que têm, posso dizer cristãs, porque buscam os ensinamentos de Cristo, mas elas têm divergência com isso. Elas não acreditam no Espírito Santo. Então, nós temos que ter um entendimento que isso é um erro.
Eu não posso viver algo em uma religião que me traz uma resposta que não seja a Bíblia, né? E isso é para o nosso conhecimento, até mesmo porque às vezes a pessoa vem trazendo a verdade dela e nós não sabemos contra-argumentar o porquê que eu não posso viver isso que ela está falando, né? Por que essa religião não é o ideal para se viver, né? Então, o Espírito Santo capacitando as pessoas no Antigo Testamento. Em Bezalel e a construção do tabernáculo, né? Em Êxodo 31, versículo 3 diz o seguinte: Eu os enchi do Espírito de Deus com habilidade, capacidade e conhecimento em todo tipo de obra. O Espírito Santo capacitou Bezalel com habilidades artísticas. Então, o Espírito Santo, na nossa vida, ele pode nos capacitar a vivenciar aquilo que hoje eu não tenho capacidade para fazer. O Espírito Santo, ele pode me capacitar a executar uma tarefa na qual eu não consigo. Qual é a forma que eu uso? A intimidade com ele. A intimidade. Então o Espírito Santo ele pode me capacitar a um dom artístico, a pedir para ele. Tem um documentário no YouTube, eu assisti há pouco tempo agora. Eu vou procurá-lo e depois eu posso colocar dentro do grupo para vocês assistirem. É um documentário muito interessante, porque ele traz algumas pessoas no Nordeste, e quem me passou esse documentário foi até o Miguel, né? Meu filho. E ele falou: pai, assiste esse documentário, é muito interessante. E tem uma das senhoras que elas vão contando, pessoas extremamente humildes, e uma das senhoras, ela é analfabeta. E ela tinha muita vontade de aprender a ler a Bíblia. E aí, dentro das orações dela, ela vai colocando e ela vai pedindo ao Senhor: Senhor, me ensina a ler a tua palavra. Não tinha ninguém para ensinar ela. E aí, um dia ela pega a Bíblia e ela começa a ter entendimento. E ela lê a Bíblia, e isso foi um processo, tá? Ela foi devagar, ela conta que não foi de uma vez assim, mas ela vai se forçando. Ela leu dois versículos assim, pede para uma pessoa e fala assim: olha, isso aqui tá escrito assim, assim? Aí a pessoa fala: tá. Então, ela estava testificando se realmente ela estava aprendendo aquilo. Isso está num documentário, depois eu vou colocar no grupo aí na descrição do vídeo também, para quem quiser estar assistindo, para estar vendo. É muito interessante. São pessoas dedicadas à oração e isso serve para nos despertar também a nossa fé. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo, sim, ele pode me capacitar a vivenciar aquilo que eu não sou capaz hoje. A questão de nos tornar juízes e líderes, né? Em Juízes capítulo 6, versículo 34. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão. O Espírito Santo capacitava juízes e líderes para cumprir os propósitos de Deus. O que isso significa? Ele dava ciência, sabedoria para aquelas pessoas, dando o entendimento de ensinar as pessoas a andarem no conceito de moral e ética dentro da palavra de Deus. Então, o Espírito Santo, quando nós temos ele dentro do nosso coração, o Senhor nos capacita. Então, uma pessoa vai vir pedir conselho para você. Você vai aconselhá-la de acordo com a palavra de Deus. Vai ser despertado em você. Tipo, como que eu faço? Olha, na palavra de Deus diz essa direção, esse versículo. Então,
isso acaba nos trazendo um senso de justiça e de moral muito grande. Então Deus vai nos capacitando a sermos pessoas com um caráter, com uma melhor formação. Que possamos ser pessoas justas e corretas, tendo características do Senhor. Isso é muito importante no mundo atual. Isso é muito importante, porque isso nos mostra e nos molda daquilo que nós devemos ser, daquilo que nós devemos viver, daquilo que nós devemos buscar na nossa vida, né? Agora, o Espírito Santo nas profecias. O que são profecias e nós acreditamos em profecias? A profecia, uma pessoa recebe do Senhor uma direção para que nós possamos, o Senhor vem e fala através de uma pessoa, olha, o Senhor está me dizendo isso, isso, isso. Existem algumas situações em que o profeta fala, ó, você está vivendo esta situação e o Senhor está dizendo que é com você. Ou o Senhor está pedindo, mude este comportamento. Ou o Senhor está falando, eu vejo você, o teu sofrimento, a tua dor. Então, o Espírito Santo, ele age nas profecias também. Nós precisamos saber julgar as profecias, né? Para que uma profecia, ela nunca vai contra a Bíblia. Então, nós temos que tomar cuidado, porque existem hoje várias pessoas, infelizmente, que usam o nome do Senhor para viver de uma maneira buscando a lucratividade. Então, de que maneira que essas pessoas fazem? Entregando profecias de maneira, vocês já viram isso aí? Acredito que sim, dentro do Instagram, a pessoa fala, me deposita, Deus está agindo, faça um propósito. Deus, queridos, assim, nós temos que realmente doar ao Senhor, a gente tem que ter um espírito de gratidão. Nós temos que ofertar ao Senhor com retidão, porque Deus nos dá a vida, nos dá tudo aquilo que temos, o alimento que temos. Então nós temos que ser gratos ao Senhor. Nós temos que devolver nossos dízimos, nossas ofertas com gratidão, entende? Mas não nessa maneira aí, fazendo negócio. Não dando e fazendo negócio dentro da internet. Então, a profecia, ela é algo muito sério e ela é algo bíblico. Mas nós temos que entender que não é, muitas vezes, do que é imposto aí na internet. E até mesmo assim, Deus dá um dom para uma pessoa, deu dom, mas ele não tira de volta. Mas a pessoa ganhar dinheiro com aquilo, nós temos que entender que o Senhor Jesus mesmo, ele já nos avisava e nos dizia que muitos chegarão nele e falarão, Senhor, expulsei demônios, curei enfermos, e eu vos direi, não vos reconheço. Então o Espírito Santo, ele age sim nas profecias. Ele age nas profecias, né? Existe sim, ainda mais quando você olha, é um pastor reto, ou é uma irmã, ou um irmão que anda corretamente na graça de Deus, no amor de Deus. Isso tem uma relevância. Então, o texto base que nós vamos falar é Isaías 61, versículo 1. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim. É Isaías falando. Porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres. Então, o Espírito Santo do Senhor direciona. É fato. Existe profecia. É o que Isaías está falando. Essa profecia é cumprida por Jesus em Lucas 4, 18 e 19. Mostra que o Espírito Santo capacitando o Messias também. Que Jesus era um profeta. Vocês se lembram quando Jesus encontra com a samaritana e ela diz, tu és profeta. Ela consegue identificar. Então nós temos que entender isso, que sim, profecia vem através deste dom do Espírito Santo e é algo sério, é algo de Deus, né? O Espírito Santo agora no Novo Testamento, o Espírito Santo na vida de Jesus. Então,
Lucas, capítulo 1, versículo 35 diz o seguinte, que o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Então, o Espírito Santo foi responsável pela concepção de Jesus no ventre de Maria. Então, o Espírito Santo, ele veio de uma maneira tão intensa e concebeu Maria, Jesus. Então, quando as pessoas falam, ai, eu não sei não, eu não acredito que Deus possa fazer milagre, eu não acredito que ainda há um Espírito Santo. Nós temos que lutar contra isso, porque a Bíblia nos mostra esse Deus ativo, esse Deus que vem com toda a misericórdia sobre aqueles que necessitam. E nós somos aqueles que clamam, nós somos aqueles que somos chamados para expulsar demônios, curar os enfermos. Nós somos chamados. E discipulado é isso, é você entender o seu papel. Você entender que você tem um papel ativo na graça, na presença de Deus. Você tem que entender que você não pode ser mais um boçal. O que é ser um boçal? Ai, acho que não é comigo não. É com você sim. A partir do momento que você recebeu o Senhor Jesus como Senhor Salvador na sua vida, você creu, foi batizado, você a partir desse momento, você está incumbido de levar a boa nova. Você já nesse momento é um discípulo do Senhor Jesus. Você tem que abrir seu coração e viver de uma maneira íntima com o Senhor. Nós temos que entender isso. A igreja, na verdade, ela tem que ser um celeiro de pessoas cada vez mais estarmos evoluindo diante da presença dele. Ah, pastor, mas o porquê que tem gente que é assim? Porque ainda não conseguiu compreender o papel dela. E isso é ruim, é muito ruim. Para quem que é ruim? Para ela mesma. Porque você acha que o Senhor, no dia do nosso juízo, o Senhor vai falar para nós. Olha, eu coloquei tal pessoa na tua vida. Você falou, você não levou a salvação, entende? Né? É um Deus bondoso, só que é um Deus que ele vai o quê? Ele vai nos colocar, mostrar a nossa vida. Né? Então, nós temos que entender que a nossa fé tem que ser ativa. Nós temos que levar a boa nova para as pessoas. Nós temos que falar de Jesus, de salvação, de graça. Então, assim, ser uma pessoa boa, basta não fazer o mal para o outro? Ser uma pessoa boa, basta eu ficar só na minha e não fazer nada para ninguém? Isso é uma pergunta que você tem que responder. Basta para você? É isso que você quer na tua vida? É você continuar na sua mesmice e tá tudo certo? Será que tá tudo certo? Porque na verdade Jesus nos envia, né? Jesus fala ide, né? Quando alguém falar assim, você conhece o princípio da grande comissão de Jesus? É onde Jesus nos comissiona, onde ele nos manda aí, que é o ide, entende? O grande comissionamento é o ide, é nós irmos. Então eu tenho que ir lá no Piauí, no Ceará, no Maranhão, no Amazonas, fazer missões? Não. Faz missões aí com o seu vizinho. Faz missões com o seu vizinho, faz com o colega de trabalho. Começa mais perto, entende? Porque aí o que acontece? Nós somos assim, procrastinadores por excelência. E muitas vezes a gente começa a criar na nossa mente artifícios para não fazer. A nossa mente é isso. A nossa própria mente faz isso. Ela começa a criar situações justamente para que eu não consiga executar. Começa pelo simples, começa pelo fácil, né? Anote o nome de 10 pessoas, comece a orar por ela, comece a falar de Jesus para essas pessoas. Vai devagar, sabe? Não seja um cristão impertinente. Você tem que ter características do Senhor, né? Deus, poxa, ele nos espera, né? Ele tem a onipresença, que é a que nós acabamos de ver, mas mesmo assim ele nos espera a buscarmos ele. Então, sabe, seja sutil, vai falando devagar, vai mandando um versículo, uma canção, vai evangelizando, convidando as pessoas para a igreja. Isso é muito importante, porque a igreja é o lugar, como você como membro, você mantém a igreja, entende?
Você é responsável pela igreja e é responsável pelo bom andamento, pela graça, pela conversão que vão ser pessoas ali convertidas, entende? O quanto você é importante. Ah, mas eu não sou pastor. Nossa, não é papel só do pastor. O pastor entendeu já que ele tem esse papel, entende? Mas não é só do pastor, é de todos. Se nós todos fizermos isso, haverá uma transformação no mundo. Haverá um grande avivamento espiritual. Eu vou colocar no grupo também, houve um avivamento espiritual muito grande num país da América Central, se eu não me engano, no Peru. Eu vou buscar esse vídeo, vou colocar no grupo para você ver. As pessoas lá tinham problemas de alcoolismo. Havia uma idolatria tremenda a uma entidade regional lá que era terrível. Violência acontecia. Ali era terrível nessa região. E no vídeo você vai ver que a partir do momento que um pastor e algumas pessoas começam a orar, houve um avivamento tão grande de Deus naquela região, que aí o que aconteceu? As delegacias fecharam. Abriram várias igrejas e várias pessoas começaram a se converter. A maioria das pessoas lá vivem o evangelho, porque houve um avivamento. Lá, nessa região, não tem mais... ficou conhecida como um grande celeiro. Tipo assim, as cenouras que são plantadas naquela região, que havia fome antes, que nada ia para frente, hoje o que acontece? Cenouras têm o dobro, 3 vezes o tamanho de qualquer outro lugar. Tudo isso por quê? Presença do Espírito Santo. Presença do Espírito Santo. Então tudo isso nós temos que testificar e trazer na minha casa, trazer para tua casa, trazer para tua vida, para tua igreja. Nós temos que entender isso aí. E o Espírito Santo, o próximo ponto, né, na igreja. O Espírito Santo no Pentecostes. Lá em Atos, capítulo 2, versículo 4, é um capítulo, compensa você ler ele na íntegra, é muito bom, que falam, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Você já imaginou pessoas falando em línguas diferentes, inglês, francês, alemão? E as pessoas que estavam ali, o porquê? Nesse contexto, estava havendo uma festa ali, a festa dos tabernáculos. E aí, o que ocorreu? Aí, vinham judeus de toda parte do mundo, né? Naquele momento, o mundo era o mundo velho, né? Para aqueles que sabem um pouquinho de história, que faz parte mais da parte da Europa ali, da África, indo até um pouquinho a Ásia. Então os judeus se espalharam ali, né, por essas regiões, só que na festa dos tabernáculos eles vinham até Jerusalém para agradecer a Deus, festejar, lembrar o que Deus havia feito por eles, tudo mais, na época do deserto. E aí havia judeus de várias regiões do mundo que cada um falava de uma língua diferente, porque o judeu fala o quê? O hebraico. Até hoje as crianças ortodoxas, judeus, eles aprendem o hebraico. Então eles sabiam o hebraico, mas eles sabiam a língua onde eles moravam também, né? O grego e outras línguas ali das regiões que moravam. E cada um começou a ouvir na sua própria língua regional. Ué, como esses homens estão falando isso? Você entendeu que o Espírito Santo capacitou? Houve um propósito para isso. Os capacitou, como capacitou aquela senhorinha a ler, que era analfabeto, como eu contei. Então, o Espírito Santo, ele tem esse poder de nos capacitar quando nós vivemos no propósito. Qual era o propósito? De conversão das pessoas. Então, o Espírito Santo, ele, no Novo Testamento, ele já demonstra o poder e a graça de uma maneira muito mais forte e abundante.
Por quê? Porque Jesus, ele quebra a barreira do pecado e todos aqueles que estavam buscando a presença de Deus pela santidade, eles recebem de uma maneira poderosa o Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6,19 é outro versículo maravilhoso. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Querido, ó, o que Paulo está dizendo? Pessoal, vamos acordar, o Espírito Santo habita em vocês e o corpo de vocês é santuário. Então, assim, você gostaria de entrar num santuário que cheira a esgoto, que cheira a lixo, né? Que cheira a imundície? Um santuário que tem sujeira no chão? Não. O Espírito Santo também não. Então a nossa intimidade, tudo aquilo que Deus nos fala, de que nós temos que alinhar o nosso caráter com Deus, e viver uma lealdade na presença de Deus, é necessário que nós possamos ter esse entendimento de buscar a graça, de vivenciar o amor de Deus dentro de nós de uma maneira sensacional, espetacular, de uma maneira grandiosa. Ah, mas Deus deu dom pro pastor. Ah, ele ouve Deus. Ah, tá. E daí? E você? Você é só buscar. É só buscar que Deus vai falar com você. Diferente? Um diferente do outro? Sim. O outro vai ter o dom de ministrar, cantar, de falar. Outro de pregar. E nós temos que entender que é maravilhoso isso, a diversidade de dons numa igreja. Nós temos que buscar isso. E é o Espírito Santo que eu quero mostrar. Eu estou mostrando na palavra que nós somos tabernáculos, né? Nós somos santuários do Espírito Santo. Ah, você... Não, ó, presta atenção. Ah, é só pastor? Não, não é só pastor, é todo cristão. Você tem que entender que o Espírito Santo habita em você de uma maneira intensa, de cheia da graça, de cheia do amor. E para isso você tem que entender que você tem que ter a sua busca dentro da tua vida sobre isso. O Espírito Santo, ele vai capacitando a igreja. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, diz o seguinte: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Olha que maravilhoso. Então, cada pessoa, uma completa a outra, entendeu? Nós somos como um grande quebra-cabeça que um vai completando o outro para que todas as partes se ajuntem e nós formemos um grande plano da graça de Deus para salvar outras pessoas. Por isso que nós não podemos ficar criticando um, criticando o outro. Porque nós somos parte de um corpo de excelência. Ah, mas o outro é diferente, ele não pensa do jeito que eu penso. Exatamente, por isso. Porque o Espírito Santo... Porque o Espírito Santo, ele nos concede dons espirituais diferentes um do outro. Cada um pensa de uma maneira, mas todos nós se completamos. E nós temos que entender que nós devemos viver isso, essa graça, esse amor do Senhor. A obra do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo. O Espírito, em João 16, versículo 8, diz o seguinte: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então nós temos que entender que nós temos que orar um pelos outros. Quando seu irmão estiver em pecado, o que você tem que fazer? Orar por ele, para que o Espírito Santo fale com ele, porque o Espírito Santo tem que convencer ele. É a mesma coisa de eu falar assim, olha, não, tá em pecado, eu sei que tá em pecado, porque a palavra me mostra, mas a pessoa não tá convencida. E aí, o que a gente faz? Joga a pessoa no lixo? Não. Nós temos que clamar a Deus e pedir, Espírito Santo, fala com ela, mostra para ela.
É isso que o Senhor quer que nós possamos agir dessa maneira para que a gente possa se completar um ajudando o outro, né? O Espírito Santo regenera. Então, em Tito 3, capítulo 3, versículo 5, diz o seguinte: Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, nós temos que entender e querer que o Espírito Santo, ele nos regenera. O que é regenerar? As partes que nós estávamos podres, o Espírito Santo, ele vem e dá uma nova formação. As partes em que nós perdemos pelo caminho, ele renova, ele traz novidade, ele nos faz novos. Então, o Espírito Santo que nós temos que buscar de uma maneira intensa para ele, tudo aquilo que muitas vezes dentro de nós, pelo nosso caráter, é apodrecido. Pessoas que, às vezes, assim, a gente tem que entender. Pessoas que ainda estão carregando situações de vidas. A gente tem que olhar para dentro de nós mesmos e pedir ao Espírito Santo. Ah, eu tenho lutado contra isso há muitos anos da minha vida. Tá bom, você tem lutado. Mas você tem falado com o Espírito Santo? Você tem levado até ele, falado: Espírito Santo, ó, eu estou vivendo essa situação. De vez em quando acontece isso na minha vida. Espírito Santo, me mostra o que eu tenho que fazer. Eu estou precisando ser regenerado? Eu estou precisando ser renovado em alguma coisa? Há alguma coisa do meu caráter que precisa ser transformado? Então nós temos que entender, o querer é importante. Porque se você não querer, não vai acontecer. Porque Deus respeita a tua vontade. Deus respeita. Mas aí o que acontece? Deus vai falar: filho, você tem que mudar assim. Porque fala. Porque o Senhor fala através da Bíblia, o Senhor fala através de meditação. O que é meditação? Quando nós oramos, quando nós lemos a palavra e ficamos em silêncio, buscando as respostas do Senhor. Ele vem falar ao nosso coração. E aí a pergunta é: o que você tem feito com isso? O que você tem vivenciado com isso? O Espírito Santo nos guia. Então, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Então, nós temos que entender o que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? E como Jesus também, nisso, ele faz parte do Espírito Santo. Então, aqui em João 16,13, diz o seguinte: que o Espírito da verdade vier. Então, o Espírito Santo também é verdade. Então nós temos que entender que o Espírito Santo é da verdade e ele que vai nos guiar para a verdade. Então nós temos que orar e clamar: ô Espírito Santo, você está com problema numa situação em que você está achando que está sendo enganado? Uma pessoa está mentindo para você? Então você tem que pedir: Espírito Santo, me conduz para a verdade. Ou mesmo você está percebendo que você não está vivenciando algo verdadeiro na tua vida? O que você tem que fazer? Você tem que pedir: Espírito Santo, olha, isso na minha vida não é verdade. Eu preciso sair dessa situação. Me tira disso, porque eu não quero vivenciar isso. Eu quero viver a tua verdade. Então, se você conta uma mentira, o que você está fazendo? Expulsando o Espírito Santo de Deus da tua vida. Nós não podemos vivenciar com isso. Outra característica do Espírito Santo, né? Outro atributo dele. Você está percebendo como o Espírito Santo, ele nos completa, ele nos ajuda? Então, por isso que eu falo que nós precisamos saber dos atributos dele. Porque às vezes a gente fica patinando: eu não sei o que fazer. Você não sabe o que fazer porque você não entende quem é Deus. Você não entende quem é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos ensina. Lá em João 14:26 diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas. Você já conversou com uma pessoa que ela não tem quase nenhum estudo, mas quando você vai falar
sobre fé ou algum assunto, aquela pessoa te dá uma aula. Queridos, nós temos que entender que o Espírito Santo nos capacita. O Espírito Santo, toda aquela timidez que nós temos que ter, em nome de Jesus, não podemos. Não há tempo mais. Nós somos parte fundamental para levar o evangelho do Senhor. E aí você fala, ah Senhor, mas eu não sei. Mas você não está entendendo quem que é o Espírito Santo. Porque é Ele que te capacita. É Ele que vai te ensinar. Ele vai te mostrar e Ele te ensina todas as coisas. Tudo o que você precisar para fazer a boa obra. Outro atributo do Espírito Santo, ele intercede por nós. Então, o que é em Romanos capítulo 8, versículo 16 diz: o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós. Às vezes você não está naquela situação, ai meu Deus, estou tão fragilizado, meu coração está assim, estou vivendo isso. E realmente, né, nós temos que ajudar uns aos outros, porque o Senhor diz na palavra, amai-vos uns aos outros, né? E nós temos que fazer isso. Mas qual que é? A situação é o seguinte, você tem que clamar ao Espírito Santo. O Espírito Santo intercede por mim, intercede pela minha vida, por aquilo que eu sinto. Eu preciso vivenciar algo mais na minha vida. Me ajuda a enfrentar essa situação. Espírito Santo, você quer maior intercessor do que o Espírito Santo? Só que o que acontece? Ele sempre espera você pedir. Ele não vai fazer algo se você não falar com ele. Ele é gentil. Ele é um Deus de bondade. Ele é um Deus de gentileza. Então você tem que ativar ele. Fala, Espírito Santo, me ajuda. Intercede por mim nessa situação que eu preciso tanto de você. Lá na palavra, em Romanos 8, 26, me diz o seguinte, que você intercede por mim. Então, eu venho lhe pedir, Espírito Santo, por favor, me ajuda. Outra questão, os frutos do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo, o que é, meu querido? É mudança de caráter, mudança de transformação. E quando isso acontece, primeiro eu tenho que querer. Eu tenho que querer, eu tenho que desejar. Por quê? Para agradar a Deus e para ser uma pessoa melhor. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, diz o seguinte: mas o fruto do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Queridos, a gente tem que entender. Para você ter esses atributos, você tem que querer ter o Espírito Santo. Porque, na verdade, quando a gente chega para o Senhor, a gente vem com tanta distorção de caráter que é vergonhoso. E é vergonhoso você aceitar e continuar vivendo isso. Viver situações que você não tem, porque nós não viemos com todos esses atributos. E aí nós temos que entender que ele fala assim, mas o fruto. Então não adianta você ter 4 coisinhas e o restante você não ter. Sabe por quê? Porque é o fruto. O fruto é como se fosse uma mexerica. Então, a mexerica, quando você abre e tira a casca, não tem vários gomos. Então, quando você abre lá, cada gomo é o do amor, da alegria, a paz, a paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, nós temos que entender que nós temos que ser completos. Completo. Ah, mas isso falta em mim. Então, pede para o Espírito Santo. Porque ele falou, é fruto dele. Então, se você... a cada momento você desejar isso, o fruto ele vai trazer na sua vida. Outro atributo do Espírito Santo. Você vê como que é complexo assim? A gente tem que conhecer ao Espírito Santo. Você está me entendendo? Porque aí a gente vai conseguir ser transformado. A gente vai conseguir mudar não só a nossa vida, mas o entorno. Então os dons do Espírito Santo está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos do 7 a 11. O Espírito Santo concede dons espirituais, como sabedoria. Às vezes a gente não precisa ter sabedoria. Conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento, línguas e interpretação. Ah, então cura é um dom do Espírito Santo? É.
Milagre é um dom do Espírito? É. Profecia? É. Discernimento? É. Então, às vezes na nossa vida está faltando alguma coisa. O que está faltando? Está faltando você ter comunhão com o Espírito Santo. Está faltando você trazer a graça do Espírito Santo para a tua vida. Está faltando você entender que você não pode viver mais sem Ele. Porque Ele acaba sendo uma bússola onde nos leva a vivenciar o melhor de Deus. Já estamos terminando, tá? E agora o Espírito Santo é a vida do cristão. O Espírito Santo, ele também nos santifica quando nós estamos com ele. Porque você vai ver, ele vai dando dons, ele vai dando fruto, ele vai nos mostrando, ele intercede, ele vai cuidando de nós de uma maneira tão maravilhosa. E ele vai também, o Espírito Santo nos santifica. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, diz o seguinte: Deus os escolheu desde o princípio para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito. Então, nós somos salvos. Mediante o quê? A obra santificadora do Espírito Santo. Então, quem vai nos santificar? Quem vai nos transformar em santos? Quem vai nos transformar em pessoas melhores? Quem que vai nos transformar em agradáveis ao Senhor? O Espírito Santo. E é isso, quando você está no culto lá, você não pode se esquecer de clamar: Espírito Santo, venha na minha vida, porque eu preciso. Na sua oração diária você tem que clamar: Espírito Santo, venha e me transforme. Mude meu coração, mude a minha vida. O Espírito Santo nos capacita, né? Em Atos capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Ele nos dá poder para testemunhar e cumprir a missão de Deus. Então, por que às vezes, eu tenho dificuldade em testemunhar, eu tenho dificuldade em... Por quê? Porque eu preciso clamar a presença do Espírito Santo sobre minha vida para capacitar a minha vida. E o que é testemunhar a Deus? Não é só você contar o que Deus fez na sua vida. É você testemunhar e dizer: olha, Deus é bom. Deus é bom. Aí a pessoa te pergunta: por que Deus é bom? Você discorre ali em tudo que seja necessário. E quem é o Espírito Santo, então, depois de tudo isso, né? O Espírito Santo é Deus. É a terceira pessoa da Trindade. Ele habita, nos guia, ensina, consola, transforma. Ele é essencial para a nossa vida cristã. Então, não adianta você querer viver o cristianismo sem o Espírito Santo. Não tem como. Nem sem um pai, nem sem um filho e nem sem o Espírito Santo. Amém? E aí, para falar, depois desse embasamento bíblico, bastante poderoso na sua vida, acredito eu, e nós temos que saber quais são as religiões que não creem no Espírito Santo. A primeira é que crê que o Espírito Santo é somente uma força de Deus. O Espírito Santo não é força de Deus. O Testemunha de Jeová, ele acredita que o Espírito Santo é uma força de Deus. Nós recebemos um embasamento bíblico aqui forte e poderoso, já para ter o entendimento que o Espírito Santo não é força de Deus. O Espírito Santo é Deus. Então, qual é a grande diferença que nós temos com o Testemunho de Jeová? É essa. Então, se você chegar para o Testemunho de Jeová e você perguntar: tá bom, mas o que o Espírito Santo é? Muitos não sabem responder, tá? Mas se você chegar para uma pessoa que tem um pouco... Ele vai falar: o Espírito Santo é uma força de Deus. Não. O Espírito Santo é Deus. Você já vai saber. Então, eu não vou viver aquilo porque me traz engano. Porque a Bíblia aponta para uma outra direção. Outra religião que não crê com o Espírito Santo, que é Deus, é a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, os Mormons. Sabe aqueles meninos que se vestem de gravata, camiseta branca, né? Eles acreditam também, né, que o Espírito Santo não faz parte da Trindade Santa. Então, a Bíblia me aponta que o Espírito Santo é Deus e eles dizem que não. Então, também nós temos que entender
que é uma outra religião, que é uma seita que nós não podemos viver, porque aquilo é um engano, está errado conforme a Bíblia. Pronto, e acabou. E tem, até dentro do cristianismo evangélico também, alguns creem na unicidade de Deus. Que é o quê? Não tem nem Deus Pai, nem Deus Filho, nem Deus Espírito Santo. Tem Deus. Mas na verdade Jesus deixa bem claro isso. Ide, né, fazer discípulos e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma pessoa que é muito famosa, que é uma igreja que acredita nessa unicidade de Deus, é daquele conjunto musical que Voz da Verdade? Voz da Verdade. Então, se vocês vão achar alguns vídeos aí no YouTube, foram alguns debates com o vocalista do Voz da Verdade, pessoal, alguns pastores aí pegaram pesadíssimo com ele. Por quê? Para falar, você tá errado. Ele não tem como dizer que tá certo, porque a Bíblia tá apontando para outra direção. Então, o porquê que nós precisamos ter esse entendimento? Para viver um evangelho correto, aquilo que Deus, levar a mensagem correta. Às vezes você vai conversar com uma pessoa, é para você sair brigando com as pessoas na rua, na tua casa, na tua família? Não faça isso. Mas se a pessoa vier a contra-argumentar, você vai pegar esse estudo que eu vou disponibilizar depois no grupo lá, e você vai falar: olha, meu irmão, então vamos sentar e vamos ver. Olha esses versículos aqui, o que você acha disso? Que não são poucos, né? Então, eu queria finalizar isso, a aula de hoje. Então, a gente termina aí, que eu achava tão importante, que é a parte de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, para que a gente tenha um entendimento. E essa aula aqui do Espírito Santo, ela é muito importante para que você possa trazer para a tua vida um embasamento grande. Por quê? O teu crescimento espiritual está dentro disso. Amém? Amém. Então tá jóia. Vamos estar orando para finalizar? Senhor Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos, Senhor. E pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor venha tirar as travas do nosso coração, venha nos dar entendimento, o Teu amor e a Tua graça, Senhor. Fala conosco de uma maneira intensa, cheia do Teu amor, cheia da Tua bondade, cheia da Tua presença, Senhor. Afasta o mal da nossa vida, da nossa mente, e que Teu Espírito Santo, Senhor, possa habitar em nós de uma maneira poderosa, grandiosa, e possa nos avivar em cada momento. Amém? Antes de agora terminarmos também, eu queria só, a gente tá orando pela Nilce, né? Eu tenho me empenhado, a nossa irmã tá passando um bocado, né, com uma enfermidade, e como nós acabamos de ler, o milagre é dom do Espírito Santo, né? De cura, milagres, profecia, discernimentos. Nós cremos em milagres e que é por meio do Espírito Santo. Então, vamos estar orando nesse momento pela vida dela, né? Senhor Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, pedimos a Ti, ó Espírito Santo, que nesse momento o Senhor possa ir naquele leito do hospital. Espírito Santo, nós clamamos a Tua presença sobre a vida da Nilce e que seja derramado a Tua unção, porque nós cremos que Tu pode gerar um milagre, pode gerar a cura na vida dela. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos nessa noite, Senhor, para que haja uma visitação poderosa sobre a vida dela, porque nós cremos em Ti, nós cremos no Teu amor, nós cremos, Senhor, que o Senhor pode fazer o impossível para os olhos humanos. Senhor, nós acreditamos na Tua presença, acreditamos, Senhor, no Teu amor, Pai. Realiza, Pai, tende compaixão e misericórdia, Pai. No nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Amém? Amém. Amém, pessoal. Fica com Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Amém. Então tá jóia.
Fica com Deus aí, um abraço para vocês. Tchau, tchau. Você saiu? Aquele entrou?